Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de dezembro de 2025, 11 horas da manhã, horário brasileiro. A Ucrânia destruiu uma cabeça de ponte russa e quero convidar a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês sempre verão a verdade. Peço a todos que deem um like, se puderem deem agora no início, para não esquecer no final, e também prestigiem o vídeo, compartilhem com o maior número possível de pessoas, mais gente vai ter acesso à verdade, o que de fato está acontecendo na Ucrânia, e também vão poder se inscrever para sempre verem a verdade e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A Ucrânia então destruiu essa cabeça de ponte ao longo do rio Volcha. Foram derrotados, muitos soldados foram eliminados definitivamente, tiveram muitas baixas e também uma parte menor, mas um número grande de soldados também que estavam nessa operação foram feitos prisioneiros. Na realidade, os russos estavam tentando desenvolver, ou podemos dizer, construir ali, consolidar uma cabeça de ponte sobre o rio Volcha para avançar ainda mais contra o exército ucraniano na região. No entanto, as forças ucranianas atacaram eles no momento certo, né? Eles fizeram um planejamento antecipado para isso, realizaram uma manobra ousada, não apenas para repelir os russos, mas eles queriam colocar em risco o flanco dos russos, queriam causar o maior número possível de perdas materiais e infligir danos também aos seus militares, ao ataque principal que estava para desenvolver, consolidar uma cabeça de ponte naquela região. E o objetivo justamente não era apenas neutralizar os russos numa localidade ali em Ivanilka. Antes que eles possam se entrincheirar, eles estavam tentando flanquear Novo Pauliuka. Nós já falamos diversas vezes aqui sobre Novo Pauliuka. Então, o que eles fizeram foi eliminar o inimigo, eles recapturaram Ivanilka, e para eliminar essa ameaça deste lado do rio, e mais uma vez asseguradas essas posições, que para serem usadas e exercer uma pressão no flanco russo e isolar outras unidades russas, diminuindo ainda mais a capacidade ofensiva da Rússia. Esse plano ucraniano precisava ser um elemento surpresa para pegar os russos desprevenidos, implantando, inclusive, o lado ucraniano, ele utilizou tanques de guerra e blindados para enfraquecer a resistência dentro de Ivanilka, imobilizando-os com seu poder de fogo. A inclusão de drones FPV na fase de preparação permitiria à infantaria ucraniana varrer sistematicamente a localidade, neutralizar os russos, desorganizá-los e retomando o controle ucraniano. Então esse era o objetivo da Ucrânia. E a principal vantagem tática ucraniana reside na localização de Ivanilka, separada das principais forças russas pelo rio Volcha, ou seja, ela estava ali como uma localidade isolada. E eles não poderiam deixar que os russos trouxessem mais forças para se consolidar mais ali naquela região e, a partir dali, fazer mais ataques contra as tropas ucranianas. Então, essa era a principal vantagem tática ucraniana. E o clima, né? O clima agora já está frio, já tem neve e está muito úmido, né? E neblina, tem muita neblina. E a proximidade do rio faz que tenha mais neblina ainda. E os ucranianos se beneficiaram dessa neblina, que estava muito densa, ao mesmo tempo que permitiu o uso de tanques de guerra, que podiam fornecer um apoio de fogo muito mais robusto. Então foi isso que a Ucrânia fez, e para manter as tropas russas em Ivanilka abastecidas, tudo precisava ser transportado através do rio Volcha, o que complicava consideravelmente a logística russa. Por causa disso, eles estavam procurando fazer uma cabeça de ponte e consolidar essa cabeça de ponte. Além disso, as posições russas dentro da vila, elas eram muito frágeis e próximas demais da linha de frente para permitir a travessia segura de veículos blindados pelo rio, o que significa que os russos
não conseguem mobilizar ou mesmo transportar forças significativas com facilidade. E a Ucrânia usou isso como uma vantagem para ela. Como resultado, os grupos de assalto russos se viram sobrecarregados, sem apoio suficiente para compensar as condições desfavoráveis, tornando-se alvos fáceis para os ucranianos, inclusive alvos quando eles ainda estavam fazendo a travessia também. A Ucrânia esperou eles atravessarem. Quando as primeiras partes da coluna atravessou, começou o fogo ucraniano. E aí quem estava na água, quem ainda estava esperando para atravessar, levou chumbo também, levou fogo ucraniano. Aí as forças ucranianas lançaram sua operação justamente num momento muito oportuno, antes que as tropas russas pudessem se consolidar, atacando sob um nevoeiro cada vez mais denso, o que reduziu temporariamente, pelo menos, a ameaça dos drones russos e aproveitou as condições que permitiam o uso de tanques em um ambiente onde eles raramente são empregados. Após as posições russas serem enfraquecidas, os fuzileiros navais ucranianos da brigada, da 37ª Brigada, ou seja, brigada de número 37, e que estavam entrincheirados esperando praticamente uma emboscada, né, em colinas. Eles desceram dessas colinas e começaram a fazer uma limpeza nos abrigos dos russos, ali na localidade de Ivanivka, em combates corpo a corpo, inclusive, usando armas leves e granadas de mão, enquanto drones já começavam a sobrevoar a área e lançavam granadas sobre a infantaria russa remanescente no local e também sobre aquela que estava atravessando o rio. Ou seja, os drones atacaram em duas direções, uma na vila e outra na travessia, para consolidar a cabeça de ponte, enquanto o exército ucraniano também atacava essa travessia na tentativa de fazer essa cabeça de ponte. Um número muito grande de soldados russos foram mortos e alguns, em número menor, mas também não muito pequeno número, foram feitos prisioneiros. Como resultado, as forças ucranianas avançaram entre 1,5 a 2 quilômetros em uma área por 5 quilômetros de largura, limpando completamente Ivanivka e repelindo os russos para além do rio Volta, ou seja, mais uma vitória ucraniana que eu fico às vezes preocupado e estarrecido com o que fala alguns canais que são claramente pró-Rússia, mas não importa se é pró-Rússia, mas desde que eles falassem a verdade. E eles ficam, de uma maneira geral, falando que a Rússia está dominando, a Rússia está avançando, mas não, na realidade ela não está tomando nada, né? Ela está levando na cabeça pelos ataques ucranianos. Ela está tendo perdas muito grandes em recursos humanos, ou seja, em tropas, está tendo perdas muito grandes em material quando ela ataca com material, ou seja, com blindados, que já não tem um número muito grande de blindados, e também quando ataca com motos, ou seja, o que for, com carros, veículos que eles roubam e dizem que confiscam, né, para a guerra, mas na realidade estão roubando da população civil, que é ucraniana, na região do combate ali, seja em Donetsk, seja em Zaporizhia, seja em qualquer região ali, eles estão roubando os carros civis para usar na linha de frente, e eles enchem de soldados dentro e acabam sendo destruídos também. Então é uma vitória significativa para a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, não esqueçam de dar o like, é muito importante, quem não deu ainda. E também peço a todos que compartilhem, que recomendem o vídeo, que recomendem o canal, para fortalecer o canal, mais gente vai se inscrever, vamos mantendo aquele nosso trato. Conto com vocês, façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.